lemos já esse texto aqui, mas hoje como a pregação vai ser mais temática, ele vai ser citado e trabalhado nisso. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, e depois, meus irmãos, nós vamos para um outro versículo. Efésios 2, 1 a 10. Vamos ler o texto bíblico. Nós já lemos esse texto quando estávamos estudando a Epístola aos Efésios. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora Judas, versículo, Judas não tem nenhum capítulo, versículo de número 3, Epístola de Judas, versículo de número 3, apenas um versículo, e já estamos nos assentando. Diz-nos assim a palavra de Deus: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, ou que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esta noite nós vamos falar algo referente àquilo que é ou constitui a fé cristã. Nós sabemos que a fé cristã, nós vamos ver esta noite que ela tem dois aspectos. Nós vamos dar uma olhadinha nesses dois aspectos essa noite, rapidamente, até porque temos a Santa Ceia. Os primeiros versículos que nós lemos, irmãos, do texto de Efésios, falam da nossa salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E como eu já disse, vou repetir, não é meu intuito aqui explanar expositivamente, até porque isso já foi feito pelo nosso pastor Rodrigo Magés quando nós estudávamos Efésios, certo? A intenção, quando nós lemos esses versículos, é que fique claro que as Escrituras ensinam, e ouçam bem isto, que a nossa salvação vem somente do Senhor. Essa é a intenção ao relermos estes versículos esta noite. Nós não temos como buscar a nossa salvação por nós mesmos, e nem temos como nos auto-salvarmos. Nós não temos como salvarmos a nós mesmos. Toda a raça humana, depois de Adão, está morta espiritualmente, e a menos que Deus, por sua infinita graça e amor, nos ressuscite espiritualmente por meio da pregação do Evangelho, ao menos que Ele, por meio da pregação do Evangelho, vivifique alguém, esta pessoa continuará morta em seus delitos e pecados. E é Deus, meus irmãos, que unicamente, por sua graça e amor, que nos dá vida. E Ele usa um meio para isso, e o meio é a fé. A palavra fé na língua grega é a palavra pistes, e que significa confiar em Jesus Cristo. Aqui, a confiança
no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não há nada, meus irmãos, que possamos fazer para que nós sejamos salvos. Nós não temos nenhum tipo de ação que nós possamos fazer para que nós cheguemos à salvação. Deus é quem vem a nós, nos vivifica, muda a disposição do nosso coração, que antes estava completamente distante e endurecido, para que nós sejamos atraídos a Deus. E isso é algo, se nós formos falar com alguém que não é cristão, isso é até algo, algo que é absurdo para esta pessoa. O sacrifício de Jesus na cruz, ele de certa forma é loucura para aqueles que não creem, a Bíblia diz isso. É interessante, uma vez, já citei isso aqui, mas uma vez vi um filme em que uma pessoa conversando com uma sacerdotisa voodoo disse o seguinte: esse ritual de vocês, voodoo, me parece que não tem sentido nenhum. Vocês ficarem espetando um bonequinho aí para tentar detonar com a vida de alguém. Que sentido tem essa religião de vocês? E a pessoa virou e disse para ele: mas em que sentido tem um homem pendurado numa cruz ser Deus? Essa pessoa não conhecia Jesus, não sabia quem ele era, e de fato, para ela, não havia sentido nenhum. Era até uma coisa ilógica, era uma coisa estapafúrdia, porque ainda o Espírito Santo não havia convencido essa pessoa, e somente quando ele faz isso, convence o homem de que ele está totalmente morto e que ele precisa de salvação, somente quando Deus muda a disposição do coração desse homem, regenera o homem, vivifica o homem, somente quando isso acontece, é que o homem, por meio da fé, a fé é um meio para que nós nos acheguemos diante de Deus, e é Ele quem nos dá essa fé, é Ele quem nos dá como dom esta fé, nada vem de nós para que nós possamos chegar diante dEle. Todo esse processo de salvação, na verdade, meus irmãos, regeneração, justificação, ele vai acontecer de uma forma lógica, mas ele não acontece cronologicamente, ele acontece de uma única vez, quando nós cremos em Jesus Cristo, certo? Então, num primeiro sentido, ou num primeiro aspecto, quando nós falamos em fé, aqui, nesses textos, nós estamos falando da fé salvífica, daquela fé que Deus nos deu como dom, para que nós, por meio dela, pudéssemos nos achegar diante de Deus e sermos reconciliados, confiando única e exclusivamente no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Fé nesse texto, o emprego deste termo aqui, ele se dá desta forma e ele tem esse sentido. Isso posto, meus irmãos, nós temos um outro texto, que é o texto de Judas, que fala também, no versículo 3, sobre fé. Judas, meus irmãos, ele insta para que os crentes batalhem pela fé que foi dada aos santos. O termo grego ali significa o seguinte: lutar por, contender, exercer grande esforço por alguém. Judas, ele emprega esta palavra, e ela era a palavra usada para descrever os Jogos Olímpicos, e denotava a concentração, o termo que ele usa grego ali, dos atletas para conseguir a vitória, esse verbo que ele usa ali. Então, quando nós olhamos para este texto de Judas, nós vamos ver que Judas não quis dizer algo deste tipo. Bem, vocês receberam a fé do Senhor agora como um dom de Deus, e para a salvação das vossas almas, agora lutem com todas as forças para manter esta fé na vida de vocês. Não é isso que ele está falando. Judas, ele não está usando o termo fé no mesmo sentido que o texto de Efésios está. Ele está usando em um sentido diferente. O termo fé aqui é empregado por Judas e também em outros textos da Escritura para se referir à doutrina cristã como um todo. Enfim, no que nós cremos? Qual é a nossa crença? No que se embasa a nossa crença? A teologia luterana nos ajuda aqui, já citei isso milhares de vezes aqui, mas vamos mais uma vez. Ela vai dividir a fé em duas partes, quando está tratando dessa diferenciação de fé salvífica e fé como conjunto de doutrinas. Ela chama de fides qua, ou seja, no latim, a fé que há em Cristo, a fé que eu depositei, a confiança que eu depositei no sacrifício de Cristo é esta fides qua. E eles têm também um outro termo chamado fidesque. A fidesque tem a ver então com este conjunto de doutrina, ou seja, no que creem os cristãos.
Se no primeiro momento, meus irmãos, a fé é algo quase que ilógico, neste segundo momento, a fé pode e deve ser entendida. Ou seja, Deus, ao nos salvar, Ele abre entendimento. E todo aquele que nasceu de novo vai querer entender a revelação das doutrinas bíblicas e vai compreender, a partir desta salvação, no que consiste a fé cristã. Ou seja, o que a Bíblia nos revela acerca de Deus, quem é Deus, o que ela revela acerca de Jesus, o que ela revela acerca de nós, das nossas pessoas, o que ela revela acerca do que é a igreja, o que ela revela acerca da volta de Cristo e por aí vai. Como é praticamente o tempo não dá, inviável nós explanarmos exaustivamente, pelo menos algumas das doutrinas básicas da nossa fé, eu gostaria que nós atentássemos para aquilo que está escrito no credo apostólico. Pois o mesmo, meus irmãos, traz uma espécie de resumo das doutrinas da nossa fé cristã. Na verdade, existem basicamente 4 credos. E eu entendo que o dos apóstolos é o menorzinho, com menor conteúdo, e o que é mais abrangente. Outros credos foram escritos, como por exemplo o credo atanasiano, para combater uma coisa mais específica, que foi a heresia ariana. Então eu gostaria de ler o credo aqui rapidamente e fazer alguns comentários sobre ele. Por quê? Porque como se trata de membresia, a nossa série, todo o crente que pertence à igreja do Senhor, que pertence a uma congregação local, ele tem que, ao menos, crer e entender um pouco, compreender o que significam estas doutrinas básicas. Ele precisa atentar-se para estas doutrinas básicas. O credo apostólico, nós cantamos ele aqui, nós já lemos ele aqui algumas vezes, e ele está dividido em 3 partes. A primeira parte diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E este é, segundo também os luteranos, um artigo, ou seja, o primeiro artigo. Aqui está se falando da criação. Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Deus não é Criador de parte das coisas, Ele é Criador de todas as coisas. É claro que os homens criaram uma série de coisas, mas eles foram criados por Deus, então tudo emana de Deus. A pessoa que professa a fé cristã, ela precisa ter em mente que Deus, Ele é o Criador e Ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta os céus e a terra. Todas as coisas estão nas suas mãos. Alguém que diz crer em Cristo e não crê que Deus é o Criador de todas as coisas, está com um problema vou achar um termo aqui, não está sendo coerente com a fé cristã. Todo aquele que creu um dia em Jesus Cristo precisa ter esta firme confiança de que Deus é o Criador, sustentador, e Ele é todo poderoso. Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Glorificado seja o seu nome. Esse é o primeiro artigo do credo apostólico. O segundo não fala da criação, mas ele fala da nossa redenção, da nossa salvação. E ele diz assim: e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso tem a ver com a nossa salvação, com a nossa redenção, tem a ver com a segunda pessoa da Trindade. No primeiro momento ali, quando se fala em Deus, também poderia se falar da Trindade, né? Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. São 3 pessoas no único Deus, 3 pessoas que subsistem em um único Deus. Muitos irmãos, no início da igreja cristã, tentaram explicar isso de forma lógica, racional, acho que o termo racional é melhor, e acabaram por criar muitas confusões. Nós temos confusões que perduram até hoje. Já citei uma, arianismo. Ario tentou provar que Jesus Cristo era um ser criado. Nós temos também o problema do unicismo, que hoje ainda reina em algumas igrejas pentecostais,
onde as pessoas pensam que Deus é apenas é Jesus, e que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 títulos que este Deus tem. Ou seja, tentaram racionalizar algo que não tem como racionalizar. Deus, ele é triuno, porque ele quer revelar para nós que a sua comunhão bastaria para ele. Eu já vi muita gente dizer assim, né? A comunhão que as 3 pessoas da Trindade bastaria. Eu acho engraçado, tem gente que diz assim, né? Que Deus criou o homem porque precisava de alguém para ter comunhão com ele. Que absurdo isso. Um Deus necessitarista que precisa de alguma coisa. Deus não precisa de nada, meus irmãos. Deus se completa em si mesmo. Deus é perfeito. Deus é absoluto. Deus não tem necessidade de coisa alguma. Que Deus fraco é esse? Quando Satanás pecou, Deus criou um ser então para estar ao seu lado, para que lhe adorasse, lhe desse toda a honra e glória. Meus irmãos, não é isso não. Deus não precisaria fazer isso, mas ele fez, porque quis a criação do homem para a glória do seu nome. O segundo artigo então fala de Jesus, seu Filho unigênito. Jesus, ele é o nosso Senhor, e aquele que crê em Cristo deve render-se a Jesus como Senhor. Esse é um outro problema também que nós encontramos no cristianismo de hoje. Nós queremos muitas vezes que Jesus seja nosso Salvador, mas Senhor, comandar a minha vida. E aqui a palavra, na Bíblia a palavra grega para Senhor é Kyrie, era a mesma palavra que era usada para o imperador. As pessoas são súditas de Jesus. Jesus aqui é revelado como Filho unigênito, segunda pessoa da Trindade e nosso Senhor. E a sua concepção é miraculosa, ela não é da mesma forma que a nossa. Jesus não teve uma natureza pecaminosa. Se alguém perguntar para você qual é uma das diferenças básicas entre você e Jesus como homem, diga isso: ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não teve natureza pecaminosa, nós temos. Nós viemos do pecado, nós nascemos pecadores. E ele está dentro da história. Notem que as pessoas que formularam esse credo, e é interessante que ele é chamado de credo apostólico, e ele é atribuído aos 12 apóstolos, mas na verdade os estudiosos acreditam que esse credo se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais, empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Essa é a crença que os estudiosos têm acerca da origem desse credo. E eles vão querer situar Jesus, os que compilaram o credo, dentro da história. Jesus vai morrer sob o poder de um governador romano chamado Pilatos. Jesus não é um ser espúrio que não está situado dentro da história. Ele morre sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele é condenado sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele é crucificado. Ele é morto. Ele é sepultado. Colocaram Jesus em um sepulcro. Mas no 3º dia, a morte não pôde deter o nosso Senhor. E ele ressurgiu dentre os mortos. E ele está vivo, aleluia. Ele vive e ele está aqui conosco hoje, aleluia. O credo continua dizendo que esse nosso Salvador, ele está hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, nosso sumo sacerdote. Quando nós pecamos, ele intercede por nós, ele nos perdoa, ele está intercedendo junto ao Pai pelas nossas vidas. E ele há de vir para julgar vivos e mortos. A Bíblia diz que haverá um momento em que Jesus voltará, e os que estão vivos se encontrarão com eles nos ares. E logo após esse encontro, pelo mesmo que eu entendo de escatologia, há um arrebatamento, a igreja sobe, Jesus já desce no mesmo momento e já julga toda a terra. E ele julga os vivos e julga os mortos. Aqueles que estão na sepultura, meus irmãos, que hoje estão nos cemitérios, eles vão renascer, como diz a música do Petra, né? Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Ele vai julgar a todos. Neste momento, notem, Jesus ele é advogado, ele é intercessor, mas haverá um momento em que ele será juiz, e ele irá julgar a todos. E por último, meus irmãos, a terceira e última parte do credo, que é a parte final, fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, aqui católica no sentido de universal. O nome da Igreja Católica Romana é uma incoerência, né? Porque se ela é católica, como é que ela vai ser romana? Como é que algo que é universal está preso num determinado lugar? É bem complicado. Creio na Santa Igreja Católica, aqui fala da catolicidade da Igreja. A Igreja, ela se manifesta por meio de 2 coisas, dizia Lutero: a pregação correta do Evangelho e o uso correto e a aplicação correta dos sacramentos.
Lutero dizia: aonde tiver um grupo de pessoas pregando o Evangelho de maneira correta e os sacramentos sendo administrados, ali está o corpo de Cristo. A igreja não está presa num determinado local, ela não se prende a uma cultura, ela não é amoldada por nenhum tipo de ideologia humana, ela transpõe tudo isso. O credo ainda diz que aquele que crê em Jesus deve crer nessa catolicidade e na comunhão dos santos. Comunhão, meus irmãos, é vida em comum. É nós vivermos tendo os mesmos objetivos, os mesmos sentimentos, que os nossos corações estejam unidos em torno da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos também na remissão dos pecados. Se eu e você não crêssemos que Deus nos remiu, o que seria de nós? Cremos na ressurreição da carne, ou seja, quando Jesus vier, aqueles que já estiverem mortos, eles não vão ser espíritos perambulando pelo céu. Eles vão receber um corpo glorificado, mas será um corpo material como esse, porém sem defeito e sem pecado, sem o efeito do pecado. Aquele que crê em Jesus Cristo, de fato, que nasceu de novo, precisa crer na ressurreição da carne e também na vida eterna. A eternidade para nós é algo que, às vezes a gente tem dificuldade, né, porque nós vivemos abaixo do tempo. O relógio está lá dizendo para mim: Gabriel, corre, tem Santa Ceia. Mas na eternidade nós seremos seres atemporais, não existirá tempo, viveremos para sempre com o nosso Senhor. Todo aquele, meu irmão, que um dia nasceu de novo, certo? Ele tem esta necessidade, certo? De estar vinculado ou crer, vamos até colocar de forma melhor, ele precisa crer nestas doutrinas básicas que a Escritura nos traz, nos revela, e que aqui no credo foi resumido, certo? Quem foi alcançado pela graça do Senhor deve confessar e crer de todo o seu coração naquilo que está explanado neste credo que nós terminamos de ler. Agora alguém pode me perguntar: e o que isso tem a ver com a nossa vida como membros aqui do Jardim Botânico? Quais são as aplicações, como diz o nosso pastor, acerca disso que nós acabamos de ouvir? As aplicações sobre fé salvífica, as aplicações sobre fé como o conjunto de doutrinas que nós temos, ou como a doutrina cristã. Primeira coisa que nós podemos aprender e nos regozijarmos. Eu creio que essas aplicações, elas vão nos trazer uma alegria muito grande ao nosso coração. Primeiro, Deus é o autor da minha e da sua, da nossa salvação. Amém. Quando falamos em salvação, a salvação vem somente do Senhor. E isso, meus irmãos, é um grande consolo para mim e para você. Glorificado é o nome de Jesus. Imagine uma salvação, meus irmãos, que dependesse de nós, ou das nossas obras, ou da nossa performance. Que desastre seria isso. Imagine uma salvação que hoje eu estou salvo porque eu estou andando direitinho diante de Deus, ou corretamente diante de Deus, ou estou andando conforme Deus quer, como muitos cristãos infelizmente pensam que assim a salvação se desenvolve. Imagine uma salvação deste tipo. Nós seremos os piores homens do mundo. Nós seríamos infelizes, porque nós estaríamos ancorando a nossa salvação em nós mesmos, e não na graça, e não na fé, no sacrifício de Jesus Cristo, meus irmãos. O que seria de nós? Por isso, essa noite, você que creu em Jesus, descanse em Jesus Cristo. Louve ao Senhor essa noite pelo seu grande amor e pela sua graça. Por meio dela você foi reconciliado, nós fomos reconciliados com Jesus. É motivo de nós estarmos alegres e louvarmos o nosso Senhor. Salvação vem só dele. Não pense. Eu acho que vai dizer uma coisa que acho muito pertinente. Diz que quando alguém pensa assim, hoje eu andei com o Senhor, eu orei, eu jejuei, eu estive no culto, eu cantei, eu preguei, eu fiz, eu aconteci, hoje eu andei com ele. Aí no outro dia, hoje eu não consegui orar tanto, eu até pequei, fiz o que não devia, briguei com um, briguei com o outro, tive lascívia no meu coração, orgulho, foi um desastre o meu dia hoje. Sabe quem gosta disso? Isso é idolatria, meus irmãos. E porque o
quero fazer uma confissão aqui. Eu estou pregando isso. Vocês não imaginam como isso é difícil para mim, descansar nessa salvação. Eu tenho a tendência, meus irmãos, a fazer sempre coisas para Deus para tentar agradá-lo. Eu sempre tenho a tendência legalista de achar que está faltando algo, falta aquele temperinho assim. E eu tenho certeza que alguns aqui também fazem isso. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que ainda estão lutando e não estão conseguindo descansar. Descansa, meu irmão. Jesus é bom. Aleluia. Jesus, Ele morreu na cruz e fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Essa fé, esse dom, essa maravilha, ela é feita para que nós desfrutemos. Me lembro da expressão do Ribas, né? Ou melhor, não me lembro da expressão, me lembro do conteúdo do que ele disse. Que vida desgraçada é aquela em que eu faço as coisas por agradecimento daquilo que alguém fez por mim. Uma espécie de troca, como é que é, Davi? Ética do devedor. A ética do devedor. Então eu vivo para Deus assim, bom, Deus me salvou, então agora eu vivo fazendo coisas para Deus, e ai de mim se eu não faça, se eu não fizer, Ele vai vir com uma chave celestial. Meus irmãos, que desgraça, isso é o contrário da graça. A graça é esta, eu e você, pecadores imundos, detestáveis, desgraçados, um dia fomos alcançados, única e exclusivamente, pelo amor de um Deus maravilhoso. E se Ele nos amou lá, como diz em Romanos, não vai nos amar agora, não vai nos sustentar agora, não vai nos dar alegria. Desfrute da fé em Cristo, seja alegre, viva uma vida cristã de vitória e de alegria. Esse é o primeiro ponto que eu quero que nós venhamos aprender esta noite. Segundo, se você ainda não crê ou não conheceu estas doutrinas básicas, não é do seu conhecimento, talvez você não teve chance ainda disso, você precisa repensar a sua fé. Mas em que sentido? Agora sim, no sentido de conhecer aquilo que a Bíblia revela sobre o que é a nossa fé, no que nós cremos. E não desanime. Se alguém aqui pensa assim, mas eu não tenho conhecimento total ainda do que é a base da vida cristã, o irmão leu algumas coisas ali no credo, eu creio, mas eu ainda não tenho conhecimento maior. Não desanime. Sabe o que você faz? Vá para a sua casa hoje, abra a sua Bíblia e comece a ler a sua Bíblia. Leia a Bíblia, leia. Venha nas reuniões. Esteja aqui conosco. Não estou querendo aqui criar um pragmatismo, irmãos, não é essa a ideia. A ideia é assim, aqui nós explanamos a palavra de Deus. Homens de Deus explanam a palavra de Deus. Venha na reunião do catecismo. Nós estamos reformulando o catecismo até, esqueci de anunciar, primeiro domingo de agosto, nós estamos de volta com o catecismo. Vai ser daí pela manhã, seguido de um almoço, né? É isso? 10 horas da manhã, seguido de um almoço. Venha no catecismo. O catecismo é algo básico para que você compreenda a base da sua fé. Venha nos cultos, leia as escrituras regularmente. Venha nas reuniões das irmãs, venha na reunião dos homens. Estão tendo reuniões maravilhosas aqui, eu tenho certeza que pessoas estão crescendo. E ali você vai conhecer estas doutrinas que o credo trouxe à tona para nós esta noite. Jesus, meus irmãos, Ele é o maior interessado, Ele não nos abandona, Ele está junto conosco e Ele quer que nós cresçamos e conheçamos estas doutrinas básicas. Ele vai nos ajudar. Terceiro, a partir do momento que você tem contato ou começa a conhecer estas doutrinas, e aqui sim tem uma exortação, meus irmãos, você deve ter o cuidado para não se afastar destas doutrinas e nem ensinar ou crer em algo contrário às mesmas. Eu conheço cristãos que começaram muito bem na sua carreira de fé, correndo a carreira da fé, e daqui a pouco eles se ativeram em coisas que eram contrárias a essas doutrinas básicas da Escritura, quiseram uma revelação maior. Isso aqui não é suficiente para mim, tem que ter algo mais. Como eu disse, vou usar de novo, você tem que ter um temperinho a mais. E acabaram se afastando, e acabaram crendo em algo contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, meus irmãos. Isso leva, sabe ao quê? A divisão no corpo de Cristo. E também dá início a muitas heresias que se infiltram na igreja, prejudicando a fé simples de muitos e também afastando esses muitos do verdadeiro ensino das Escrituras. A Escritura é simples, meus irmãos. Eu sempre brinco, né? Deus não é mistério. Deus não está no mistério, meus irmãos. Quando a Bíblia emprega alguma coisa no sentido de mistério, não é nesse. Um Deus assim, não é?
Não. Deus abre os cômodos, né? Ele está lá e um dia ele vai revelar algumas coisas, né? Mas o Deus que está na Escritura é revelado. Ele não está lá assim, ó. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não, agora não. Está aqui. E a pergunta que eu faço a mim e a você: quanto tempo nós dedicamos à Escritura Sagrada? E lendo, estudando, entendendo as doutrinas básicas. Porque quando nós não entendemos isso, irmãos, qualquer pessoa vem com lero-lero e nos desvia da fé cristã. Sabe uma vergonha que eu tenho, irmãos? Que eu já ouvi crente dizer assim, ó: eu não posso discutir com testemunha de Jeová, porque ele sabe mais de Bíblia do que eu. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: testemunha de Jeová não sabe nada de Bíblia. Testemunha de Jeová é uma lavagem cerebral louca, maluca. Mas o crente sabe tão pouco da Escritura que ele acha que aquilo que o testemunho de Jeová está falando é Bíblia. Aí ele mostra mesmo que ele não conhece a Bíblia. Meus irmãos, um dos lemas da Reforma Protestante foi só a Escritura. Nós precisamos voltar para a Bíblia e precisamos crer que se a Bíblia diz A é A, se ela diz B é B. Nos apegarmos a essas verdades. Eu não estou dizendo que aqui que você não pode pensar, deve pensar, não é nada disso. Eu estou dizendo aqui o seguinte: aquele que nasceu de novo, ele deve ter cuidado para não se afastar dessas doutrinas centrais, deve estar sempre em contato com a Escritura, para poder entender aquilo que Deus revela acerca de si próprio, porque é Deus se revelando aqui nesta palavra. Nós precisamos ter contato com a Escritura. Já estou encerrando, só para que você saiba, o arianismo, irmãos, já falei dele, né? Os testemunhos de Jeová, inclusive, são arianos. Foi uma doutrina criada por um bispo chamado Ário, nos primeiros séculos da igreja cristã, e a intenção dele era boa, não era ruim. Ele queria, de uma maneira lógica, explicar a Trindade, e acabou ensinando que Jesus havia sido um ser criado, o primeiro ser criado e mais importante de todos. E nós sabemos, pela revelação da Escritura, que Jesus é um ser incriado. Ele não foi criado, ele é Deus. Ele é subsistente junto com o Pai e o Espírito Santo. Pronto, segunda pessoa da Trindade. Só que, por falta de firmeza bíblica, escutem o que eu vou dizer, no quarto século, quase, e só não foi toda, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sempre tem um remanescente. Quase todo o mundo cristão era ariano. Por quê? Por jogadas políticas. A irmã de Constantino era amiga de Ário, era amigo de um dos partidos, de um dos que compunham o partido de Ário. Mas não só por isso, porque se houvesse um ensino claro da Escritura, se as pessoas entendessem que a Escritura diz que Deus é subsistente em 3 pessoas e é o único Deus, e não ficassem inventando firulas e querendo fazer uma série de racionalizações em cima daquilo que o texto explica, ou melhor, que revela, e que muitas vezes na nossa mente não é explicável, como é o caso da doutrina da Trindade, o arianismo não teria. Ele não teria espaço. Mas hoje nós vamos ver que existem coisas muito semelhantes, irmãos, que não, isso aqui não está bom, não pode ser só isso, tem que ter algo a mais, eu vou ir mais profundo disso. E esquece que o cristianismo é algo simples, ele não é enigmático. Ele é feito para que nós vivenciemos e vivamos esse cristianismo, vivenciemos ele com todo o nosso amor e com todas as nossas forças. 4. Estas doutrinas não são apenas para serem assentidas intelectualmente, meus irmãos, mas para que por meio delas possamos vivenciar uma espiritualidade cristã sadia no nosso dia a dia. Isso aqui não é para nós vir aqui: aprendi agora que nem um robô, pronto, vou fazer assim. Não, é para que eu viva a minha vida cristã com alegria, vivenciando uma espiritualidade que sai pelos meus poros. Eu creio em um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Eu creio que Jesus morreu por mim, pecador, na cruz. E quando nós de fato vivenciamos com alegria tudo isso, nós começamos a contar aos outros a nossa fé, nós começamos a compartilhar e nós começamos a viver de outra forma, como se nós fôssemos aliens aqui nesse mundo. Glorificado é o nome de Jesus. Quando eu digo aliens, não que nós vamos sair de uma inserção na sociedade, mas o que nos traz felicidade, paz, alegria, é isto.
é sabermos estas coisas e vivenciarmos elas na nossa vida. E por último, quinto, estas doutrinas, elas servem de conforto e consolo para os momentos de tribulação. Quando nós nos voltamos a elas e reafirmamos o que cremos, e digo mais, nós temos que constantemente olharmos essas doutrinas básicas. Constantemente você como membro da igreja, para que você seja membro da igreja, do corpo de Cristo, você tem que estar olhando a Escritura e reafirmando a sua fé naquilo que a Escritura revela. Não naquilo que você pensa, não naquilo que você quer, mas naquilo que a Escritura revela. Muitas vezes os irmãos dizem para mim, não, mas não está na Escritura, então eu posso elocubrar. Não, ao contrário, aí você não pode. Precisamos olhar para elas sempre. E com certeza elas vão nos trazer conforto no meio das tribulações. Vão trazer o quê? Confiança naquele que nos salvou. Aqui a fides quae, ou seja, essas doutrinas nos empurram para aquela primeira fé, a fé em Jesus. Eu confio nele, porque tudo que está revelado acerca dele na Escritura é lindo e me traz conforto e consolo. Quantas vezes, meus irmãos, e eu encerro com isso, eu cheguei na igreja aqui triste, aqui na nossa congregação triste, por problemas. E tinha um rapazinho ali, barbudinho, né? O grupo dele aqui. Acredita em Jesus Cristo. Acredito em Deus, o meu Pai. E eu fui lendo e cantando com a Edilene e o grupo aquilo. E aquilo foi me fortalecendo. Eu digo, mas eu estou passando por esse problema, mas eu acredito em Jesus Cristo. Aleluia. Eu acredito em Deus, o Pai. Eu acredito no Santo Espírito que me traz vida. Essa é a minha fé. Essa é a minha crença. Isso é o que me sustenta. Há uma parte do livro que diz: o perdido encontrou o perdão, mostra o perdão, a remissão dos pecados. E eu começo porque hoje mesmo, ainda cantando esse hino, agora neste momento, a emoção me toma. Eu começo a me lembrar da letra desse hino e também do credo apostólico, e às vezes que ali estava sempre lembrando de tudo aquilo que o hino dizia, eu começava a chorar e começava a meditar. Quão grande é o nosso Deus, e tudo aquilo que Ele revela na Escritura é para nosso conforto, nosso consolo, nosso encorajamento. Aleluia. Creia em Jesus, firme-se nessas doutrinas básicas. Você que é membro aqui desta igreja, procure conhecer aquilo que é a sua fé, no que consiste a sua fé, e com certeza Deus será glorificado. Nunca se afaste delas e nem use elas para discussão, e nem vá atrás de doutrinas espúrias. Não vá atrás de doutrinas que causam divisão, mas creia naquilo que a Escritura revela acerca de Deus e fique firme para a glória do nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa noite. Primeiro porque tu viestes a nós por meio da fé no sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Nos ajuda a aprender a descansar nisso, Senhor. Nós temos a tendência de querer nos auto-salvar, Senhor. Mas nos ajuda, como disse Martinho Lutero, a desaprender tudo e a não confiar em si mesmo, mas a confiar somente em Ti, na Tua salvação. Aleluia. Também, Senhor, eu te peço que Tu venhas a ajudar a cada um de nós, para que conheçamos no que consiste a nossa fé, no que está embasada a nossa fé. Que nós possamos examinar o credo apostólico, que nós possamos, Senhor, examinarmos as Escrituras, acima de tudo, e olharmos para as doutrinas que aqui estão explanadas, que são a base da nossa fé. Não permita, Senhor, que nós venhamos algum dia nos desviarmos destas doutrinas, que elas possam servir de consolo, de conforto para a nossa vida, e que não venhamos a correr atrás daquilo que não é a Tua palavra, ou que não está revelado na Tua palavra. Não deixa que a gente cause divisão no corpo de Cristo, e que a gente mesmo perca a fé por estar correndo atrás destas coisas, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda a ficarmos firmes em Ti. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Vamos estar louvando o Senhor, e enquanto nós louvamos, nós vamos louvar com um cântico, porque agora nós queremos que você adore o Senhor nesse momento.
Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Digno é o Senhor, que sobre o trono está. Diga ele.